E aí, meu povo do terceiro, beleza? Vamos lá, galera, ânimo. Sei que não tá fácil pra ninguém não. A gente precisa nos orientar, né? Animar, ver o que tá acontecendo e aprender e melhorar, tá? Vamos lá para nossa aula 6. Eu ia dividir essa aula em duas, mas não vou. Vou apresentar para vocês aqui os principais pontos, o que você deve saber, falar, isso aqui é importante, isso é importante, para a gente não ficar enrolando aí no mesmo ponto, né? A última coisa que a gente falou na aula 5 foi aí aquelas conjurações, 1798 a última conjuração baiana, não é? E então você tem aí, a gente pensando num mundo, você tem a crise do antigo regime, né? Crise do antigo regime, século XVII para o século XIX, aquelas ideias iluministas, né? Os burgueses tendo espaço aí, esses burgueses invertendo os valores dos nobres, né? Os burgueses que aí estavam falando que o trabalho, o mérito, né? A igualdade jurídica, né? Coisas não tinham, né? Então você tem as revoluções, a independência americana, as constituições, né? Bom, enfim, esse é o cenário. O ápice, né, dessas ideias iluministas vai ser a Revolução Francesa, né, de 1789 a 1799, e depois da Revolução Francesa, meio que uma continuação dela, que é a figura do nosso querido Napoleão Bonaparte. O Napoleão, de 1799 até ali 1804, assim, ele nada mais é que uma extensão, um fruto, não é, da Revolução Francesa. Começo do governo dele, até a galera achava, não, agora aí vai dar certo, nossos direitos vão ser tal. Mas depois aí que ele começa aquela época de expansão, aí ele meio que, né, que é aí que entra a nossa história. Porque você não pode pensar esse período do Brasil, né, deslocado com o que está acontecendo na Europa. É importantíssimo, né? Porque o que está acontecendo na Europa vai desdobrar aqui no Brasil colônia. E você vai ter esse período aí que foi meio que inédito na época, né? Que é o que a gente chama aí de período joanino, que é aquele período que vai de 1808 a 1821. 1808, com a chegada do príncipe regente Dom João, até quando ele vai embora, 1821, né? O Dom João VI, que ele já é Dom João VI, quando ele vai embora para Portugal, beleza? Então, essa parte da colônia, que não é colônia, né? Que larga de ser colônia, vira Reino Unido, né? É um período aí em que a corte portuguesa está no Brasil. Tranquilo? E isso é óbvio, consequência direta dos acontecimentos que a Europa presenciou. Tranquilo? Então, você precisa lembrar sim o que está acontecendo na Europa. 1799 termina a Revolução Francesa, sobe o consulado ao poder, os três cônsuls lá, não é? Depois o Napoleão vira cônsul único e você tem logo depois a formação do Império Francês. O que vai acontecer? Até que é que a gente chama da era napoleônica, não é? Do Império do Napoleão, que era expansionista, não é? Ele vai dominar ali várias monarquias antigas, né? Aquelas antigas monarquias, aquele antigo regime, ele vai dominar ali um monte, né? E a única que resiste, óbvio, porque você já tem nela uma industrialização, ela não vai se submeter ali, é a Inglaterra, é a principal inimiga comercial da França, não é? E o Napoleão, ele não consegue ali conquistar o território francês. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma
estratégia, não é, para diminuir os lucros ingleses. Se eu não posso destruir a Inglaterra frente a frente, eu vou destruir a Inglaterra economicamente, né? E como ficou chamado isso aí? Bloqueio continental. Vocês lembram? Certeza que vocês vai ser outra aula facinha para vocês, tenho certeza que vocês lembram. Bloqueio continental era impedir que navios ingleses comercializassem em portos europeus ali na parte continental, não é? Bom, bloqueio continental. Quem não respeitasse esse bloqueio feito por Napoleão seria invadido por tropas francesas. E nessa época, 1806, 1807, 1808, ninguém queria ser invadido por Napoleão, até porque ele era a principal força, né, dentro dessa Europa, tá? Aí é o seguinte, né? Aí entra o nosso amigo Portugal. Portugal tinha uma relação com a Inglaterra desde o século XIV. Uma relação comercial, uma relação de proteção dos mares. Lembrando que a Inglaterra é a maior marinha que a gente tem aí, né? E Portugal, nessas transições, esses comércios coloniais, era protegido pela Inglaterra. Enfim, é uma relação já estabelecida há muito tempo, né? E qual era o dilema do português? Qual era o dilema, né? Era você respeitar o bloqueio ou, né, você acabar com esta aliança inglesa de anos, né? De séculos quase, né? De séculos, né? Bom, então, o que vai acontecer? O governo português vai analisar o cenário europeu, né? O cenário europeu. Por quê? Ele analisando o cenário europeu, ele está vendo que as monarquias estão em crise, porque todas foram dominadas pelo Napoleão, né? Aí que eu falei lá no começo que o Napoleão era uma extensão da Revolução Francesa, sim era, né? Mas nesse período, o que vai acontecer? O Napoleão, ele está fazendo tudo que os burgueses lutaram contra. Olha só, o que o Napoleão está fazendo? Ele está dominando, ele está tirando as famílias reais do poder e está colocando membros da família dele. Ele está criando uma nova dinastia, a dinastia napoleônica, né? A galera vai depois ficar puta da vida, né? Não é verdade? Então, ele invade essas nações absolutistas, tiram esses reis absolutistas do poder, coloca parente no lugar, criando aí essa nobreza napoleônica, né? Então, exemplo, eles vão ter ali as alianças com a Espanha, depois invade a Espanha, tira a família real, aprisiona a família real espanhola. E você tem no poder da Espanha um cara parente de Napoleão. Tá vendo? O que vai? Então, por isso que eu coloquei aí, ó, crise da credibilidade das monarquias, né? Que até eu vou dar esse exemplo aqui do Goya, né? Lembra do Goya? Eu faço essas coisas para a gente ligar com a história da arte. O Goya, romântico, né? É lá ó, os fuzilamentos, né? Quando Napoleão invade a Espanha, né? O cara vai ser assassinado pelas tropas napoleônicas. Você tem a luz no cara que é espanhol, né? As tropas sem rosto e você vê o destino, né? O passado, o cara esperando na fila, o presente, o cara que vai ser assassinado e o futuro, o cara morto, né? É a perda da esperança. Você não tem o seu governo mais. Você tem um cara estrangeiro governando o seu país. E é isso que Portugal vê. Ele está olhando essas monarquias uma por uma sendo dominada por Napoleão e as famílias reais sendo o quê? Tiradas fora do tabuleiro. Ó, o que fazer? O que fazer? Então, quais são os desdobramentos? Em 1807, Portugal vai quebrar a sua neutralidade. Ele vai continuar com essa aliança com a Inglaterra. E qual é a estratégia de Dom João?
A estratégia de Dom João vai ser o quê? Transferir a corte para a colônia. Era essa ideia que rolava quando eles descobrem que as tropas napoleônicas estão chegando em seu território. É isso mesmo, vai ter que ser isso mesmo, né? Então, olha só, qual é a estratégia do Dom João? Transferir a corte para a principal colônia portuguesa. E a principal colônia portuguesa é o Brasil, tá? Galera, agora, essa é a linha mais importante da aula. Eu vou ler e vou explicar. Visão não de preservação de um território, e sim da monarquia portuguesa, da família portuguesa. O que eu estou falando? Aonde Napoleão vai chegando, ele vai tirando as famílias reais. Acabou. Agora aí é uma dinastia napoleônica. Qual é a estratégia do Dom João? Ele preservar não o território português, ele preservar a dinastia portuguesa, a família portuguesa, o sangue da família portuguesa. Não importa onde a família está, o importante é que ela exista. Olha o exemplo da Espanha. A Espanha, a família real foi aprisionada. Você tem a dinastia lá dos espanhóis, da família real espanhola. A estratégia portuguesa, que foi um sucesso desse ponto de vista, era só você transferir a sede do Império Português. Vamos transferir a sede do Império Português de Lisboa para a colônia. Então é a primeira vez na história que você tem uma família real, não é, em territórios coloniais. Na época, qual era a visão? Na época, a visão dos portugueses acharam aquela coisa grotesca. Os ingleses colocaram nos jornais que foi um ato corajoso, né? E aí, foi uma fuga? Foi uma estratégia? Aí vai depender do ponto de vista. Do ponto de vista do Dom João, português, membro da família real, foi uma estratégia, porque ele conservou a família dele. Napoleão tomou lá a parte do território português, sim, né? Mas ele não conseguiu destronar a família portuguesa. Então, na noite, né, de 29 de novembro de 1807, você tem em Lisboa, você junta 10 mil nobres, 10 mil, 16 navios de variedades diferentes, depois você faz a conta aí, 10 mil por 16, quantas pessoas foram em cada navio, tá certo? E com o apoio inglês, a proteção da marinha inglesa, né? Essa corte, essa parte burocrática vem para a colônia, tá? Então você tem a preservação da família, da monarquia, da família de Bragança. É essa atacada do Dom João. Por isso que a gente tem que ver isso em outra visão, não só de covarde e tal, né? Ah, Dom João covarde, fugiu, né? Que até tem aquela frase famosa, né? Ah, da Dona Maria I, rainha de Portugal, depois a Dona Rainha Maria Louca, né? Tem aquela visão assim, aquela fala da Maria, não corre não, porque vão achar que a gente está fugindo, que a gente está com medo, né? Então, você tem que analisar, né, de perspectivas. Foi uma estratégia fantástica né? O Napoleão não ia atravessar o Oceano Atlântico, né? Mas enfim, eles saem lá em 29 de novembro de 1807. Dia 30 de novembro, as tropas napoleônicas já dominam Portugal, tá? E eles chegam aqui, os primeiros navios, né? Chegam em 22 de janeiro. O Dom João VI chega algumas semanas depois. Aí no Rio de Janeiro, ele escolhe Rio de Janeiro como sede do Império Português. O Brasil não é colônia, mas também não deixa de ser aquela coisa. Ele é sede
do Império Português. Em 1808, você já tem aí o primeiro ato do Dom João aqui em terras coloniais, né? É a abertura dos portos às nações amigas. É o enfraquecer. Aí você tem duas consequências, né? Você abrir os portos às nações amigas, o Brasil era colônia, ele tinha monopólio exclusivo com Portugal. Se ele chegou aqui, abriu os portos às nações amigas, é o que? O enfraquecimento deste pacto colonial, né? Então ele abre os portos para a principal nação é a Inglaterra. Óbvio, né? É a Inglaterra. Aquela ajuda de atravessar o Oceano Atlântico não sai barato para Portugal. Ele vai assinar uma série de tratados em favor da Inglaterra. Aí você tem variantes. Você acha que esses acordos foram tratados aqui? Alguns acham que é uma pressão desde 1807 da Inglaterra. O que acontece é que eles são assinados, né? Então, com a abertura dos portos das nações amigas, você tem sim o enfraquecimento do pacto colonial e uma maior autonomia dos comerciantes aqui. Então, gente aqui vai ganhar com isso. Você vai ter uma elite aqui que vai ganhar com o comércio com outras nações. E você vai ter gente aqui que vai perder comércio, antes só comercializava com Portugal, então vai aumentar a concorrência. Uns vão ganhar, outros vão perder, normal. Mas o que está acontecendo aqui? Uma maior autonomia aqui dentro. Então, por que é tão importante 1808? São os primeiros passos do que vai acontecer em 1822, que é a nossa independência. Você vai ter interesses aqui de diversos grupos, tá? Dom João assina aí o Alvará de Liberdade Industrial. Na colônia você não podia ter fábrica, você não podia tentar indústria, você não podia circular livros aqui de ideias iluministas, você não podia extrair ferro, por exemplo. Era uma coisa assim, era tudo por Portugal, né? Então ele dá essa liberdade, né? Porque você vai chegar aqui 10 mil pessoas, antes que você podia proibir as coisas, né? Agora que você está aqui, você precisa o quê? Modernizar isso aqui para essa corte viver, né? Isso aqui era um quintal mal lavado de Portugal, né? Então, 1808, então eles precisam fazer esse quintal pelo menos ficar limpinho, vamos dizer assim, né? Então, 1808, abertura dos portos das Nações Amigas, e logo em seguida, 1810, aqueles famosos tratados com a Inglaterra, né? Vamos rever aí rapidão os tratados. Tratado de Comércio e Navegação, que você tem menor imposto para produtos ingleses. Então vai entrar muito produto aqui, e o pessoal não conhece o mercado brasileiro, vai ter produto de todo tipo aqui. Vai vir até patins de gelo para você esquiar, entendeu? Por quê? Você não conhece o mercado brasileiro. E por que entra esse tanto de produto, principalmente inglês? Porque o inglês paga menos. Esses aí são os tratados de comércio e navegação. E o tratado, por exemplo, de aliança em amizade. A Inglaterra reconhece que a família real ainda existe, olha aí. A família real portuguesa ainda existe, ela é dona do trono, e não o Napoleão. Tá? E dá vantagem a ingleses que viviam no território brasileiro. Ingleses aqui serão julgados não pela lei portuguesa ou pelo que acontece aqui. Os ingleses serão julgados seguindo a lei inglesa, além de abertura de portos aqui também para os ingleses no sul, né, para o inglês ter o contato ali com o Rio do Prata, enfim. São acordos que até o próprio Dom João mais para frente vai se arrepender. São acordos, né, que favorecem muito a Inglaterra. Estou enrolando, preciso ir rápido, né? Ele chega, é recebido com festa aqui, né? A galera vai lá, é o beijamão, ela vai lá beijar a mão do rei. A elite aqui começa a ceder casas, né? Para o rei ficar enquanto eles se organizam, né? Você tem, por exemplo,
pessoas que são expulsas da sua casa para acolher esses nobres. Imagina chegando do nada na cidade 10 mil pessoas. 10 mil pessoas da nobreza, que aquelas pessoas que não trabalhavam, né? Aquela nobreza parasita, né? Imagina onde. E aí, onde a gente vai se divertir? Olha essa calçada, olha, não tem avenida aqui, meu Deus. Você vai ter então que aos poucos, você não tem lugar para morar. Onde vai ser a burocracia? O Dom João começou a tirar pessoas das casas deles, né, para abrigar esses nobres. Também é recebido com festa, mas depois vai gerando um pouco de contestação, né? E você, então, Dom João, precisa modernizar, né? Só que ele vai modernizar a colônia inteira? Não, né? Ele vai modernizar ali aquela região sudeste, o Rio de Janeiro, aquela aqui, né? Região sudeste. O Rio de Janeiro, as áreas das Minas, né? Enfim. Então você vai ter uma série de medidas modernizadoras, né? Você vai ter uma distribuição de títulos, tá? Títulos para as pessoas de nobreza. Ah, você vai ser o barão para agradar a galera, né? Lembrando que esses títulos de nobreza distribuídos pelo Dom João não é hereditário, hein? Igual era lá na Europa, era o cara, né? Mas ele distribui para agradar a galera, cria o Banco do Brasil, cria a Biblioteca Nacional, cria Museu Nacional, cria o Jardim Botânico, cria escolas, né? Escolas médicas, escolas de agronomia, escolas de comércio, cria companhias de seguro, tá? Vai ter que modernizar a cidade, você vai ter construções de novos bairros, bairros estes com avenidas, com calçadas, né? Cafés, teatros. Você tem que modernizar, você tem que colocar essa galera nobre numa cidade decente, né? Então você tem essa modernização. Esgoto aqui, não tinha esgoto. Aqui era terrível, por exemplo, lá na época da colônia. Então, por exemplo, você, o escravo, você tinha escravo que levava dejetos do esgoto do lugar para jogar fora em outro lugar, para praia. Então o cara ia carregando barril com dejetos e cantava para avisar que ele tá chegando. Olha que terrível, né? Então imagina um nobre ali, né? Por isso que a Carlota Joaquina, né, a mulher do Dom João, odiava, odiava morar aqui. Outra coisa importante também que o Dom João faz, você tem a criação da imprensa. A imprensa era proibida no Brasil colônia. Aí ele vai trazer a imprensa. Óbvio, vai ser do monopólio de quem? Do monopólio real. Mas você já tem imprensa. Que mais para frente você vai ter também, no período do primeiro reinado, você vai ter imprensa particular, né? Mas aqui quem comandava era o rei, né? E mais para frente você vai ter a missão artística francesa, principalmente quando o Napoleão cai. Napoleão cai lá em 1815. Esses artistas franceses, com apoio, olha aqui, né, com apoio do Dom João, vêm para o Brasil, né, criar uma arte, né, uma arte de cima para baixo, né. Esses caras eram o quê? Todos neoclássicos. Eles vão trazer para o Brasil um neoclássico. Né? Lembra do neoclássico que surge ali com a Revolução Francesa, Jacques-Louis David, lembra? Que vai criando. Qual era a função do neoclássico? A função do neoclássico era didático, moral, era histórico, é você pintar os líderes, né? Então vem esses caras, vão pintar a corte do Dom João aqui, vão pintar o dia a dia, né? Qual é o lado negativo? Vão ignorar o barroco, né? Mas você vai ter a criação de escolas de belas artes, você vai ter professores europeus, engenheiros, arquitetos, pintores, né? O que mais se destacou aqui foi o Jean-Baptiste Debré, lembra o Debré? A gente, na história do Brasil, principalmente colônia e império, a gente estuda um monte de obra do Debré, né? Que é pintada toda no período joanino e no período do Império, mas dá para estudar a colônia, tenho certeza, né? Vou colocar só duas aqui para vocês lembrarem ali, ó. Paisagem, é o Rio de Janeiro, né? Uma família abastada, lembra dessas figuras? Todas do Debré. Eu não vou colocar todos aqui, porque quando a gente falou de sociedade colonial,
a gente vê essas obras, né? Porque mesmo elas sendo pintadas no Império, dá para você entender toda a sociedade, tá certo? Deixa eu acelerar aqui para não ficar longo, senão a Bia vai reclamar. Porém, né, você traz descontentamentos, né? Você tem descontentamentos. Em 1815, Napoleão cai, tá certo? Aí tem lá na Europa o Congresso de Viena. Olha como é que esse período está bem ligado, né? Tem o Congresso de Viena em 1815. O que é o Congresso de Viena? Você vai voltar às fronteiras dos países que Napoleão invadiu e voltar às famílias reais, né? Aí em 1815 chama o Dom João, ó, volta, vem para o Congresso. Ele não volta. O Dom João curtia morar aqui, né? Ele não volta e eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora o Brasil não é mais colônia. Quando ele vira Reino Unido em 1815, aí de fato consolida o fim do pacto colonial, né? Ele vira Reino Unido. Então o Dom João dá um migué, né? Dá um migué, não, tô aqui, não... aqui é Reino Unido, isso aqui não é colônia e tal. Dá esse miguezão e fica. Só que vai gerar aqui descontentamentos, porque essa modernização, né, é voltada aonde? Para essa região sudeste. E você ignora as outras regiões, né? Região nordeste, né? Em Pernambuco, você vai ter a Revolução de Pernambuco de 1817. Por quê? Os pernambucanos ficam tristes aí, né, que o Dom João não escolheu o Nordeste. Você tem ainda no Nordeste, lá nessa época, o negócio que ele... Não, é a gente que tem o maior produto, né? É o açúcar, aquela coisa antiga que já foi superada. Mas eles, né, eles acharam que o Dom João vindo para cá, eles iam colocar uma cidade lá do Nordeste, né, que é voltar aqui o esplendor. Não, ele escolheu o Rio de Janeiro e tudo. Então você tem a insatisfação gerada pela corte, é exatamente essa insatisfação. Eles pagam impostos também, mas as cidades são modernizadas, né? Então você vai ter em 1817 conspirações, aquela coisa, aquela sensação de revolta, civis, militares, jornalistas, intelectuais, um monte de setores da sociedade querendo, né, proclamar aí uma república. Você tem algumas divergências. Uns queriam a proclamação de uma república e a separação do Brasil, tá? Outros queriam esperar outras regiões, né, juntarem, enfim, mas aí para nós aí, não vamos entrar nesses detalhes não, né? Para nós aí, você tem querer uma república, uma liberdade de imprensa, né? Eles conseguem um governo provisório, tá? Criam a bandeira, olha aí. Só que é claro, você vai ter uma repressão imperial. Você precisa tentar manter essas regiões, que são regiões importantes, né? São regiões que têm portos importantes e tudo. Então você vai ter a repressão imperial, tá? Então, em 1817 ela é abafada. Em 1816, se não me engano, a Dona Maria morre, aí vira Dom João VI. Aí vira Dom João VI, vira rei de Portugal. Em 1818 você tem a coroação aqui e o Dom João vai perdoar os líderes aí, né, para aquele negócio de bondade, né? Não, como é que eu sou bom, vou perdoar, tá? Beleza, os líderes. Mas então, por que a gente fala dessa revolução? É que houve insatisfação aqui por causa da corte, né? E Dom João tem que ficar mantendo isso. A política, você tem também o Dom João invade a Guiana Francesa, né, para depois negociar com os franceses terras que Portugal perdeu, tá? Só para você saber aí, e invade também a província da Cisplatina e anexa a província da Cisplatina em 1821, tá? E tem um plano maluco da Carlota Joaquim também, que queria ser rainha aqui das colônias, porque ela era irmã do rei da Espanha, né? Só que os colonos espanhóis aqui
tá lixando para isso, não queria governo absolutista, porque as ideias iluministas já estavam pairando por aqui, nas Américas, né? E a partir de 1810 você vai ter uma série de revoltas coloniais que vão terminar onde? Nas independências, tá? Bom, Dom João continua aqui, 1820 para 21, não é? Napoleão acabou e cadê o rei? Portugal estava lá, à mercê de governos estrangeiros. Tinha um capitão inglês governando Portugal, né? Os portugueses perderam metrópoles, cadê a família? Perderam colônias, cadê a família real? A gente está sendo governado por estrangeiros, a gente está perdendo a importância para o Brasil, cadê? E as ideias iluministas estão aí. Então, os setores portugueses, né, aderem a essas ideias iluministas contra o absolutismo, principalmente a burguesia, né, que está perdendo com o fim do Pacto Colonial Português. Essa galera se reúne e chama aí que a gente chama de cortes, né, que são essas assembleias, tá? E o que vai acontecer na cidade do Porto? Depois se espalha a Revolução Liberal do Porto, que exige uma constituição para Portugal. Portugal antes era uma monarquia absolutista, né? Com as ideias liberais, esse Portugal, né? Eles exigem uma constituição para Portugal e a volta da família real, certo? A volta da família real. Nessas cortes você tem deputados brasileiros que vão para lá. Qual era a intenção deles? Fazer com que o Brasil voltasse como era antes, o fortalecimento do pacto colonial. Aí esses deputados saem das cortes portuguesas, vêm para o Brasil com medo, né? A gente vai perder tudo que conseguiu com Dom João aqui, é aí que começa a nossa independência, tá? E o que os portugueses queriam? Que o Brasil voltasse a fortalecer esse pacto comercial com eles. Esses caras que fazem essas revoltas lá na Europa é o seguinte, né? É liberdade para eles, para os outros não, né? É direito civil para eles, para quem é mulher, para quem é índio, para quem é preto, tá? Mas enfim, qual era a intenção das cortes portuguesas? Se estabelecer, voltar à glória que era antigamente, né? E os brasileiros já perceberam isso, vêm para cá com ideias de independência. Porque tudo que eles conseguiram com Dom João, olha só como a gente entende a nossa independência. Por que você tem a galera querendo manter privilégios, tá? Manter privilégios. O que o Dom João faz, o Dom João VI? Ele precisa voltar para lá, senão ele vai perder o trono. Ele fez toda essa estratégia e vai perder o trono agora. Ele volta e chega lá em 1821 e assina. E ele deixa aqui o filho dele, Dom Pedro, que o Dom Pedro aqui, ele era até adorado, assim, a galera curtia ele e tal, né? Foi criado aqui no Brasil desde os 9 anos e tudo, e deixa o Dom Pedro como regente, porque Dom João não era tão idiota como a gente vê aí, muita gente falando, que era um bobalhão, que só comia frango, ele não era tão idiota não, que ele vê o que está acontecendo no resto da América Latina e fala, olha, se for para perder o Brasil, que seja em suas mãos e não na mão de qualquer aventureiro. Tá vendo a sacada? Se for para perder o Brasil, que a gente continue aliado, que seja um filho meu. Ele volta, assina a Constituição de Portugal, né? Vai embora a contragosto, tá? A Carlota Joaquina adora. Deus, né? Tirou o sapato, bateu o sapato. Dessa terra eu não levo pó, né? Tem hora que eu não discordo muito dela, não. Mas nessa terra eu não pó. E vai embora. Aí você, em 1821, termina o período joanino e você tem aí a regência do Dom Pedro I, que vai durar pouco tempo, né? Porque esse período joanino contribuiu para a construção aí do que vai ser do 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Galera, acho que eu falei demais, vou terminar por aqui, beleza? Dúvidas lá no grupo, por favor.
Eu não, resolvi não dividir, tá? Pra gente ir aí em frente à matéria, beleza? Qualquer coisa eu tô lá online para vocês, com muito amor e carinho. Ânimo, tá? Vamos ver a nossa situação. Estamos em período de crise, sim, mas vamos analisar a nossa situação, vamos pensar como estamos, vamos dar valor ao que a gente tem, tá certo? Que vocês ainda têm aí o conhecimento chegando a vocês, vamos dar um pouco de valor, vamos agradecer, tá? E o tio tá sempre aí para vocês, beleza? Tentei resumir legal esse período. Claro que se fosse presencial a gente ia ver algumas coisas a mais, mas o de importante tá aí para vocês. Tranquilo? Muito obrigado. Um grande abraço, bicho. Até mais.